Alô para todos, Paulo Mubarak falando. Este é o vídeo número 33, gravado hoje, segunda-feira, 21 de outubro de 2024. E esse vídeo é praticamente uma continuação do vídeo 31. Veja primeiro o vídeo 31, 8 orientações incríveis para você fazer um plano de ação. E esse vídeo número 33 nasceu da necessidade de alguns clientes meus e eu estou agora gravando para eles, mas compartilhando no meu canal com todo mundo que quiser ver uma aula, uma pequena, mas incrível aula sobre o 5W e 2Hs. 5Ws e 2Hs. Veja, você pode colocar alguma coluna a mais, às vezes as empresas colocam uma coluna, duas a mais, mas as colunas que são obrigatórias são aquelas dos 5W e 2Hs que você está vendo aí no vídeo. Então, vamos mergulhar um pouco mais, com um pouco mais de detalhes sobre cada uma dessas 7 letras, porque eu não encontro em outros vídeos, não encontro na internet, não encontro em nenhum livro estas explicações que eu vou passar para vocês agora. Então, pega papel e lápis, porque lá vem conhecimento. Vamos lá. Você vai fazer um plano de ação. Então, em primeiro lugar, você precisa ter uma meta. Você vai atingir uma meta e se você assistir ao vídeo número 31, você vai ver que uma meta ela é composta de 5 partes. Anote aí. A primeira parte é um verbo, e só pode ser um desses 3, aumentar, reduzir ou manter. Depois vem um indicador, que pode ser o seu CPV, pode ser a sua receita, pode ser o seu SG&A, pode ser o seu lucro líquido, pode ser a sua margem operacional, pode ser a sua geração de caixa operacional, pode ser o seu free cash flow, um indicador. E de preferência um indicador ligado ao DRE, ao balanço ou principalmente ao fluxo de caixa. E aí, em relação a esses indicadores, só há 3 verbos possíveis para você definir a meta. Por exemplo, você quer aumentar a receita, você quer reduzir o SG&A, você quer manter o free cash flow. Pronto, aí você já arrumou direitinho a sua meta, o verbo, o indicador, a situação atual, a meta para 2025, a situação atual é o número que você já está estimando, embora nós não tenhamos chegado ainda ao fim do ano, mas o número de 2024, a meta em 2025 e o prazo até outubro de 2025, até 10 de junho de 2025, até 25 de outubro de 2025, até 5 de abril de 2025, a data. Tudo bem, aí você tem a meta. E atenção, antes de passar para os 5Ws e 2Hs, veja no vídeo 31, e eu vou repetir agora, você precisa fazer uma análise profunda de causas. Por exemplo, a sua meta é aumentar o free cash flow de tanto para tanto até dia tal, de 2025. Ok? Aí você, usando um diagrama de Ishikawa, um diagrama de árvore ou qualquer outra ferramenta que você queira, você vai perguntar: o que nos impede de aumentar o free cash flow de X para Y? Por que nós não aumentamos o free cash flow de X para Y? Alguém pode dizer: olha, uma das causas é que a gente investe demais. Outra causa pode ser: nós temos um estoque muito alto. Outra causa pode ser: nós temos uma inadimplência muito alta. Outra causa pode ser: nós temos uma necessidade de capital de giro muito alta. E assim, e por que nós temos uma necessidade de capital de giro muito alto? Porque o nosso estoque e os nossos contos a receber são muito altos. Mas por que nós temos o estoque tão alto? Porque nós temos muito medo de perder negócios, de ter ruptura. Mas por que nós temos medo de perder esses negócios? Nós temos provas que nós estamos perdendo. Aí você vai fazendo os 5 porquês. As causas que você encontrar e que o impedem hoje de atingir a meta que você está pretendendo para o free cash flow em 2025, estas causas vão no porquê. Veja o que está escrito. O que é o porquê é definir com evidências e provas, essa análise que você vai fazer de causas, os motivos, as causas,
que relacionam as ações com o resultado esperado. Preencher este why, este porquê, após a análise de causas. As causas que você encontrar, elas preenchem a coluna porquê. Perfeito? Depois que você preencheu a coluna porquê, você vai para o primeiro W que está aí no slide. Você vai para o what. O que eu vou fazer, então? Veja o que está escrito no slide. Definir as ações que você pretende executar, começando com um verbo no infinitivo. Eu vou construir uma nova fábrica em Nova Iguaçu. Eu vou comprar uma nova linha de produção XYZ no Vietnã. Eu vou demitir 5 pessoas na área X ou Y. Eu vou reduzir os custos com o departamento de marketing. Comece com um verbo no infinitivo. O verbo, ele é muito importante porque ele denota claramente a ação que você vai fazer. E seja específico. No vídeo 31, eu falei que há verbos que dizem absolutamente nada. Por exemplo, o verbo consolidar, aprimorar, otimizar, implantar, implementar. Fuja desses verbos. Quanto mais o verbo for físico, melhor. Eu vou comprar uma nova empilhadeira, eu vou contratar mais 2 engenheiros. Puxa, isso são ações concretas, físicas. Agora, quando você diz eu vou aprimorar a qualidade, você só é um enrolão. Você não disse nada. Então, seja específico. Use verbos que denotam as ações físicas. Perfeito. Aí você tem o porquê, why e o quê, what. Vamos para o terceiro verbo. Vamos para o terceiro W. Who. Quem vai fazer? Sempre coloque o nome de uma pessoa que é a dona daquele plano de ação. Não coloque o departamento. É muito comum esse erro quando as pessoas fazem 5W e 2Hs. Elas colocam o nome do departamento. Essa ação vai ser feita na engenharia, essa ação vai ser feita no controle de qualidade, essa ação vai ser feita em vendas e exportação. Não. Coloque o nome da pessoa que é responsável. E se você quiser também, você coloca o nome da equipe que estará trabalhando com ela. E se nessa equipe houver pessoas de outra área além da sua, combinar com os russos, você precisa ir lá e dizer para o cara de TI, João Silva, homem de TI, você precisa aportar horas para o meu plano de ação. Eu sou um cara da produção ou de vendas, por exemplo. Combine com os russos. Perfeito? O quem? O how, que é a próxima coluna, o como, você vai detalhar as ações que você definiu no what. Se no what você colocou, eu vou comprar uma nova empilhadeira. Bom, para comprar a nova empilhadeira, você pode ter 4, 5 desdobramentos, 4, 5 ações, onde você vai colocar o método que você vai utilizar para comprar a empilhadeira, testá-la, visitar clientes que tenham essa empilhadeira, por exemplo, ou uma outra máquina. Você vai colocar técnicas que você vai utilizar. Eu vou testar dessa maneira, eu vou testar daquela outra. Coloque técnicas e método. Não escreva bobagens, não enrole. O que vem depois? Where, que é o onde. Dos 5 Ws e 2 Hs, o onde é a única dessas 7 letras que pode ser dispensada. Onde é o local físico onde você vai realizar a tarefa, onde você vai realizar o what e o how. Se esta informação for relevante, você coloque, essa tarefa da compra da empilhadeira eu vou realizar no CD de Manaus. Essa outra tarefa de contratar mais 2 engenheiros é para a fábrica de Goiânia. Aí sim, Goiânia, Manaus. Agora, se o onde não for relevante, se a informação do local físico onde as ações definidas no what e no how não tem relevância, você coloca não se aplica. É a única coluna que não se aplica e pode não ser necessária. Vamos lá. When. Quando. Coloque a data de início e a data de conclusão
cada detalhe do what e do how. E eu já disse isso no vídeo número 31, mas volto a repetir no vídeo número 33. Coloque o detalhamento destas ações desdobradas em semanas. Não coloque em meses, não coloque em dias. Mas para isso você tem que desdobrar bem essas ações. E aí você, para cada uma das ações, você vai pensar quantas semanas eu levo. E então você terá datas de início e fim das ações bem feitas. Porque o normal é você ver todas as ações começando no dia 1º de algum mês e terminando no dia 31 de algum mês. Isso é ridículo. Outro detalhe muito interessante, um erro bastante comum no when, no quando, é assim, eu encontro frequentemente planos de ação onde o autor do plano de ação diz: eu vou começar essa ação no dia 1º de janeiro e vou terminar 31 de dezembro. Aí você vê que a pessoa não pensou nada e diz: mas como é que você vai fazer isso? E ele diz: não, mas eu vou fazer essa ação todos os dias. Se ele vai fazer essa ação todos os dias, isto não é um plano de ação, isso é um padrão. Isso já deveria estar numa instrução de trabalho, num procedimento de rotina, em algum documento padrão do seu sistema de padronização. Não faça isso, não confunda. Muito bem. E o último dos 5 Ws e 2 Hs é o how much. Quanto custa? Ah, mas eu ainda não sei, Mubarak. Mas você precisa ter uma estimativa. Sempre que alguém chega para mim, quando eu trabalhei como executivo, como diretor, como gerente, um cara da minha equipe disse: Mubarak, eu não sei quanto é que vai custar essa implantação, eu não sei quanto vai custar isso ou aquilo. Eu sempre perguntei: mas me dá uma ordem de grandeza, é 10, 100 ou 1000. Dependendo se você disser que é 1000, eu já vou abortar o projeto. Você precisa ter pelo menos ordem de grandeza. Isso vai alimentar o budget, vai alimentar o orçamento. Por isso é que o planejamento ele tem que ser iniciado em setembro, em outubro. Se você ainda não começou, você está atrasado, porque você precisa entender profundamente que o how much ele é muito importante. Agora, um detalhe. Quando você vai ter um custo alto, porque você vai comprar uma máquina, você vai alugar um CD, porque você vai aumentar uma linha de produção, porque você vai abrir um novo mercado, você, além do custo do investimento em si, que pode ser um imobilizado, um capital expenditure, um CAPEX, ou não, mas o custo desse CAPEX, você, nesta coluna how much, você tem que considerar mais 4 custos, além do custo do CAPEX em si. Se, por exemplo, esse CAPEX for aumentar vendas, conseguir o cliente X ou Y, que são grandes empresas e podem aumentar muito o volume de vendas na nossa empresa, comprar uma nova linha de produção e aumentar o volume de produção e de vendas, você precisa também fazer uma estimativa da necessidade de capital de giro, a NCG, que você vai necessitar. Você sabe que para cada aumento de vendas, aumento de produção e aumento de vendas, você tem um contas a receber, você tem um estoque e um contas a pagar. E isso aí é a necessidade de capital de giro. Muitas vezes, a necessidade de capital de giro de um investimento ele é maior do que o próprio investimento. Isso não aparece em lugar nenhum como se não existisse. Então coloque, além do custo do investimento, o custo da necessidade de capital de giro, custos fixos que esse investimento trará. Ah, eu vou comprar mais 3 máquinas, eu vou contratar mais 6 operadores. Mais um mecânico. Eu vou ter mais consumo de energia, eu vou ter mais consumo de ar comprimido, eu vou ter mais consumo de gás, eu vou ter mais consumo de água. Coloque o custo fixo também associado a esse investimento. E mais 2 informações que ninguém coloca. E é por isso que os investimentos são muitas vezes, 95%, 96% das vezes, são fracassados. Não dão retorno, não geram caixa operacional, não geram free cash flow. Dependendo do investimento que você está fazendo, você tem que colocar o custo da curva de aprendizagem. Dependendo do investimento, você vai ter que gastar dinheiro treinando as pessoas. Você vai ter alguns erros no início, na implantação. Você tem que considerar esses custos.
a curva de aprendizagem. E, por fim, dependendo da monta do investimento que você está fazendo e mais todas essas informações de custos fixos, necessidade de capital de giro e curva de aprendizagem associados, você precisa trabalhar com uma margem de segurança. Você precisa colocar mais um dinheirinho no budget, porque como margem de segurança, porque alguma coisa pode dar errado e normalmente dá errado na implantação, dependendo da monta, dependendo da magnitude do que você está implantando. Bom, depois que você fez os 5W2Hs, deste jeito que eu estou orientando você, ainda há 5 observações que eu gostaria de fazer. A primeira, a última etapa do how ou do what é a elaboração de um padrão, como você está vendo na parte inferior do slide. Você não pode fazer qualquer implantação sem criar um novo padrão ou alterar um padrão já existente. Por exemplo, você comprou uma máquina nova, você alugou um CD, você abriu um mercado nos Estados Unidos. Não vai ter padrão de política comercial nos Estados Unidos, política de exportação, não vai ter padrão de operação da máquina nova, não vai ter padrão de operação no CD novo. Todo plano de ação, anote aí, ele tem que terminar por um padrão. Ponto número 2. Este é praticamente zero nas empresas. Eu sou seu diretor. Aí você vem para mim com um puta investimento. E eu não estou muito convencido do custo-benefício, do Return on Investment, do ROI deste investimento. E aí eu digo para você, escute, e se nós não fizermos esse investimento, qual é o plano B? Qual é a alternativa que eu tenho? Mas as pessoas mal e porcamente hoje fazem um plano de ação. Você imagina se elas vão apresentar uma alternativa, mas se você que está aí me ouvindo, você é um excelente profissional, você quer ser um profissional cada vez melhor, seja como a pessoa que está fazendo o plano de ação, seja como o diretor que vai aprová-lo, você tem que ter um plano B. Se esse investimento não for aprovado, qual é o plano B? Para que a gente atinja a meta. Não esqueça que você está fazendo um plano de ação para atingir uma meta. Terceiro ponto. O what e o how, eles precisam ser extremamente detalhados. Planos de ação concisos servem para você enfiar no bolso de trás da sua calça. Não servem para nada além disso. Ou você faz um plano detalhado. Agora, para você fazer um plano detalhado, você precisa estudar. Essa é a primeira orientação do vídeo número 31. Vai estudar o assunto. Não saia pegando um pedaço de papel, a planilha em Excel e preenchendo os campos do plano de ação. Aí vai sair um plano de ação muito ruim. Quarto ponto. O plano de ação, seja ele qual for, ele precisa ser acompanhado por milestones, por entregas parciais, logicamente, semanalmente. Ah, mas eu vou acompanhar mensalmente. Nem faça. Nem faça. Tomara que você seja demitido da empresa. Você precisa ter um acompanhamento semanal da evolução do seu plano de ação. Daqui a uma semana, onde eu tenho que estar no meu plano de ação? Daqui a 2 semanas, onde eu tenho que estar com o meu plano de ação? E esse acompanhamento, esse follow-up do plano de ação, ele tem que ser religioso. A equipe tem que ter tempo para se reunir. O gerente ou o diretor, o sponsor do projeto, ele tem que ter tempo. Porque senão, eu vou perguntar para você aquilo que eu pergunto em muitas empresas, quando eu vejo os planos de ação feitos e mal feitos, feitos nas coxas. Nas coxas. Eu digo, mas vem cá, gente, isso aqui é sério? Vocês querem mesmo atingir essa meta? Leve a sério. Por isso é que você precisa ter poucos e matadores planos de ação. E o que é um plano de ação matador? É aquele que ou aumenta a receita ou reduz despesa e custo. Então, semanalmente você tem que olhar o plano de ação. E por fim, a meta, é aquela meta inicial, ela tem que ser smart. O S é de específica. A meta tem que ser específica, tem que ser um indicador muito claro, um indicador simples, um indicador como aqueles que eu falei no início desse vídeo. O M, mensurable, a meta tem que ser
mensurável, evidentemente. Por isso falei do indicador. Attainable, a meta tem que ser atingível. Eu não posso colocar uma meta muito fácil, mas eu não posso colocar uma meta impossível. A meta tem que ser relevant. O R, a meta tem que ser relevante. Tem que ser sério o negócio. Se eu quero aumentar o free cash flow, se eu quero aumentar a receita, se eu quero exportar mais, isso tem que ser muito sério. Isso tem que ser questão de vida ou morte numa empresa. E time, o tempo. A meta tem que ser colocada no tempo. A data final vai lá em cima e depois o desdobramento está no when, como eu já falei. Bem, depois dessa explicação, conclusão. Você aí que está me ouvindo, você já tem elementos que eu nunca vi escritos em livro nenhum, em curso nenhum, desta forma que eu estou colocando para você, com estas orientações práticas que eu estou dando para você, em lugar nenhum, em MBA nenhum, em internet nada. Então aproveite o conteúdo deste vídeo número 33 sobre planos de ação. Ele é muito rico. Divulgue na sua empresa, compartilhe. Dê um like lá para mim, porque este vídeo, ele é muito rico. E eu estou oferecendo gratuitamente para você que prestigia o meu canal. Inscreva outras pessoas, compartilhe esse vídeo, dê um like, comente, faça perguntas. E não esqueça, fazer o plano é o P do PDCA. Depois você tem o do, que é a execução vale ouro. O check, os milestones, e conforme o check você age mantendo o ritmo da equipe ou você age corrigindo um plano que começa a não atingir a meta ou começa a ficar atrasado. O plano de ação oferecido pelo vídeo número 33 é você ter um manual, um procedimento para treinar suas pessoas, seus gerentes, seus analistas, seus diretores, o board, o CEO em planos de ação. É um assunto que de tão simples ele torna-se complicado nas empresas porque as pessoas estudam os 5 Ws e 2 Hs de forma absolutamente desqualificada, de forma absolutamente superficial. Torne esse vídeo um procedimento, um treinamento dentro da sua empresa e já o aplique imediatamente na elaboração do orçamento e do planejamento para 2025. Paulo Mubarak gravou o vídeo número 33 em 21 de outubro de 2024 sobre planos de ação.